No céu da Venezuela, helicópteros das Forças Especiais dos Estados Unidos voavam extremamente baixo, a cerca de 100 metros de altura, numa tentativa calculada de evitar os radares. Entre 10 e 20 aeronaves avançavam em silêncio, transportando a elite da Força Delta. A missão era clara, direta e sem margem para erro: capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em sua residência, fortemente protegida por militares do regime. Era madrugada na Venezuela, exatamente 1h30. De repente, uma grande explosão rompeu o silêncio da capital. No sé si fue un barco. Nicolás Maduro não fazia ideia do que estava acontecendo. Naquele instante, tinha início a chamada Operação Resolução Absoluta, uma ação atribuída a forças especiais de elite dos Estados Unidos. O silêncio de Caracas foi despedaçado por múltiplas explosões. Míralo! Dios mío! En la casa muy bucosa, mira! ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá! Clarões intensos iluminavam o céu, bolas de fogo surgiam em sequência e o bombardeio atingia alvos estratégicos. Bases militares, quartéis generais, residências de generais e centros de comando estavam sob ataque. A defesa aérea venezuelana tentou reagir, mas sem sucesso. Jatos de combate sequer conseguiram decolar. Muitos foram destruídos ainda no solo. Carros de combate eram neutralizados um a um. O poderio militar da Venezuela estava sendo obliterado em questão de minutos. Com o cenário dominado, entrava em execução a segunda fase da missão, a captura de Maduro. A inteligência dos Estados Unidos sabia que o presidente estava fortemente protegido. Por isso, helicópteros da Força Delta avançaram voando baixo por uma zona de mata, aproximando-se por trás da mansão presidencial. Operadores de elite desceram de rapel, invadiram a residência e rapidamente dominaram o perímetro. Maduro dormia. Foi surpreendido. Em pânico, tentou se refugiar no chamado Quarto do Pânico, uma estrutura totalmente blindada com paredes metálicas de mais de 1 metro de espessura. Não adiantou. Soldados da Delta Force o alcançaram e o imobilizaram. Naquele exato momento, Nicolás Maduro estava sob total domínio das forças dos Estados Unidos da América. Iniciava-se então a terceira fase da operação, a extração. O ditador seria levado a um navio norte-americano para responder perante a Justiça dos Estados Unidos. A Força Delta colocou Maduro em um helicóptero e iniciou a retirada da área. Durante a evacuação, um segundo helicóptero foi atingido por um míssil. A aeronave não caiu, mas houve vários feridos. Mesmo sob fogo intenso, as forças conseguiram evacuar com sucesso, eliminando soldados inimigos e destruindo veículos militares ao longo do caminho. Nesse momento, o exército da Venezuela entrava em alerta máximo. Paralelamente, bombardeios continuavam por toda a capital. No mundo inteiro, vídeos da operação se espalhavam pelas redes sociais em tempo real. Minutos depois, Nicolás Maduro já estava a bordo de um navio norte-americano. Então, de forma abrupta, Donald Trump publica em sua rede social: o ditador Nicolás Maduro foi capturado. O mundo entra em choque. A notícia se espalha em ritmo frenético. Segundo essa narrativa, a operação foi um sucesso total, marcada por fogo, fúria e domínio absoluto. Horas depois da operação, os Estados Unidos divulgaram um vídeo que rapidamente dominou o noticiário internacional. As imagens mostram Nicolás Maduro algemado, com os pés e as mãos presos, sendo escoltado por agentes do FBI em solo norte-americano. O registro visual teve repercussão imediata e ocupou manchetes em praticamente todas as grandes mídias do mundo. Em um discurso contundente à imprensa internacional, o presidente Donald Trump foi direto e simbólico: temos Maduro em nossas mãos. Venezuela sob intervenção direta, Trump afirmou que os Estados Unidos
assumirão temporariamente a administração da Venezuela, alegando a necessidade de garantir uma transição adequada e criteriosa após a queda do regime. Segundo ele, o objetivo central seria restaurar a governabilidade, reorganizar as instituições e estabilizar o país. Petróleo como eixo da reconstrução. O presidente declarou que Washington pretende retomar plenamente a produção de petróleo venezuelano, fazendo o óleo fluir novamente. De acordo com Trump, a venda do petróleo financiaria a reconstrução da Venezuela e os maiores beneficiários seriam os próprios venezuelanos, após anos de colapso econômico. Doutrina Monroe reativada. Trump justificou a ação militar citando uma atualização da doutrina Monroe, reafirmando a influência histórica dos Estados Unidos sobre a América Latina. Ele classificou a operação como um ato de justiça, afirmando que o regime de Maduro estaria diretamente envolvido com crimes de narcoterrorismo internacional. Críticas inesperadas à oposição. Em um movimento surpreendente, Trump também questionou a popularidade da líder opositora Maria Corina Machado, mesmo após ela celebrar publicamente a captura de Maduro. A declaração gerou desconforto entre setores da oposição venezuelana. Cuba entra no centro da mira. O discurso avançou rapidamente para um novo alvo estratégico. Cuba será o próximo passo. Trump descreveu Cuba como uma nação que está falindo em colapso econômico e afirmou que o futuro da ilha será discutido em breve dentro da política externa americana. Acusações diretas contra Havana. Segundo Trump, a Venezuela precisa se tornar independente de Cuba, acusando o regime cubano de ter colonizado o sistema de segurança venezuelano ao longo dos anos. Ele afirmou ainda que agentes cubanos estavam presentes na Venezuela protegendo Maduro e revelou que muitos cubanos morreram durante a operação militar norte-americana. A declaração foi interpretada como um aviso explícito de que os Estados Unidos não hesitarão em usar força letal contra qualquer interferência cubana na região. Marco Rubio reforça a ameaça. O secretário de Estado, Marco Rubio, endureceu ainda mais o tom ao afirmar que, se estivesse no governo em Havana, estaria muito preocupado. Segundo ele, a ação na Venezuela provou que as ameaças de Trump não são retóricas, mas se transformam em ações militares concretas. Mensagem final: clara, direta e brutal. O recado deixado por Washington foi interpretado como inequívoco. A Venezuela saiu da esfera de influência cubana. Cuba é vista como o próximo foco de pressão. A fragilidade econômica do regime cubano é considerada uma vulnerabilidade estratégica. Os EUA demonstraram disposição para agir militarmente, não apenas discursar. A repercussão global foi imediata. Analistas classificaram o pronunciamento como um dos discursos mais duros da política externa americana nas últimas décadas, com o potencial de redefinir o equilíbrio de poder no Caribe e na América Latina. Nos meses que antecederam o auge das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, a imprensa internacional registrou uma série de movimentações militares norte-americanas na região do Caribe que chamaram a atenção de analistas e governos locais. Oficialmente, essas ações foram apresentadas como operações de rotina, exercícios conjuntos e missões de combate ao narcotráfico. No entanto, o volume de meios empregados indicava algo maior em preparação. Relatórios de canais de notícias apontaram o aumento da presença naval dos Estados Unidos no Caribe, com destroyers equipados com sistemas de defesa aérea avançados, navios de apoio logístico e plataformas capazes de lançar mísseis de precisão. Esses navios não apenas ampliaram a capacidade de dissuasão, como também serviram como centros móveis de comando e controle, algo fundamental em qualquer operação de grande escala. Paralelamente, aeronaves norte-americanas de inteligência, vigilância e reconhecimento passaram a operar com mais frequência na região.
Aviões especializados em coleta de sinais eletrônicos e monitoramento de comunicações foram rastreados em rotas próximas ao espaço aéreo venezuelano. Essas aeronaves não participam de ataques diretos, mas são responsáveis por mapear radares, sistemas de defesa aérea, movimentação de tropas e padrões de resposta do país monitorado. Outro ponto amplamente citado por analistas militares é a presença silenciosa de submarinos de ataque. Embora raramente confirmados oficialmente, esses meios fazem parte da doutrina padrão dos Estados Unidos em cenários de possível conflito. Submarinos oferecem capacidade de ataque furtivo, coleta de inteligência e neutralização inicial de alvos estratégicos sem exposição direta. Enquanto isso, no campo político, o discurso também se intensificava. Declarações duras de autoridades norte-americanas, incluindo falas públicas do então presidente Donald Trump, reforçavam que todas as opções estavam sobre a mesa em relação à Venezuela. Do outro lado, Nicolás Maduro respondia com acusações de ameaça imperialista, anunciava estado de alerta e promovia exercícios militares internos como demonstração de resistência. A imprensa também noticiou a intensificação da logística militar norte-americana. Aviões de transporte estratégico foram deslocados para bases na região do Caribe, levando equipamentos, helicópteros, suprimentos e pessoal. Essas movimentações, quando analisadas em conjunto, indicam preparação antecipada e não uma reação improvisada. Especialistas em defesa destacam que operações modernas dos Estados Unidos seguem um padrão bem definido. Primeiro, o domínio da informação, depois a neutralização de capacidades críticas e somente então ações diretas com forças especiais. Unidades de elite, como a Força Delta, costumam ser empregadas apenas quando o ambiente já foi amplamente mapeado e controlado por inteligência, tecnologia e poder aéreo ou naval. Nesse contexto, qualquer ação direta descrita em narrativas posteriores se encaixa em um modelo amplamente estudado de doutrina militar norte-americana, no qual a logística, o posicionamento prévio de ativos e a preparação política são tão importantes quanto a ação em si. Independentemente de posicionamentos ideológicos, os fatos noticiados mostram que a escalada entre Estados Unidos e Venezuela não surgiu de forma repentina. Ela foi construída ao longo de meses, com movimentações militares reais, discursos públicos estratégicos e um ambiente internacional atento a cada novo desenvolvimento.